Olá, sétimo ano. Hoje, então, nós vamos falar sobre deriva continental e tectônica de placas. Este conteúdo, vocês vão ver ele com mais detalhes na disciplina de Geografia. Então, o professor de Geografia, ele vai falar muito mais sobre este assunto. O professor de Ciências, ele vai falar sobre deriva continental e tectônica de placas, sim, mas mais voltada à questão de fósseis, da importância desse registro fóssil, né, nesses dois continentes. Então, já para começar, Ciências fala, sim, mas fala bem menos do que Geografia sobre deriva continental e tectônica de placas. E este conteúdo é um conteúdo que se inicia na página 60 e a gente vai falar até a página 62 da apostila de vocês. Então, pega a apostila de ciências e vamos lá para este conteúdo, para acompanhar este conteúdo. Bem, como eu disse, então, a teoria da deriva continental, ela fala que ela estabelecia que há milhões de anos atrás, todas as massas continentais existentes estavam concentradas em um supercontinente que o cientista denominou de Pangeia. E o oceano que estava em torno deste supercontinente, nós temos o nome dele como Pantalassa. Pantalassa, tá? Então, esse continente da Pangeia aqui, ó, Pangeia e o Oceano Pantalassa. A gente fez uma setinha errada aqui, mas o oceano era Pantalassa. Bem, e aí, gente, nós temos aí a informação que não pode ser guardada, não pode ser esquecida de forma nenhuma, tá? Eu gostaria muito que vocês guardassem essas informações. O que que dizia a, a teoria da deriva continental? Ela foi proposta para contar para nós que todas as massas continentais existentes estavam concentradas em um supercontinente que o cientista denominou de Pangeia. Bem, a quebra do supercontinente Pangeia originaria inicialmente duas grandes massas continentais, a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia seria o hemisfério norte, no hemisfério norte, e a Gondwana no hemisfério sul. Segundo Alexandre do Deutsch, um dos defensores da ideia de Venedig, ele que deu esse nome para a gente, como a parte de cima do continente um e a de baixo o outro. Bem, a Laurásia e a Gondwana teriam continuado o processo de separação, originando os continentes que conhecemos na atualidade. Então, no início, Pangeia há 225, nossa, agora enrolou de vez. 225 milhões de anos atrás, aqui há 200 milhões de anos atrás e aqui, né, atualmente. Bem, é o que nós sabemos, então, a professora vai ser mais caprichosa, vai escrever milhões, que ela vai terminar de escrever milhões e ela vai ser boazinha e vai apagar aqui para fazer um negócio bonitinho. Pronto, pronto, vamos lá, continuando. E aí, essa deriva continental originou, então, os continentes que nós conhecemos hoje, né, os continentes atuais. Esse conteúdo, lembrando, está na página 60. Nós estamos, então, fazendo a leitura de uma forma diferente da página 60 e 61. Então, no segundo parágrafo, fala: olha, um modelo teórico que procura explicar esses fenômenos começou a ser estruturado a partir da teoria da deriva continental. Que fenômenos são esses? Os vulcões ativos, né, os tsunamis, os terremotos que acontecem ao longo de toda a costa de alguns países ou em regiões, né, em alguns países com uma constante maior, como por exemplo o Japão, poderia ser explicado devido à teoria da deriva continental e da tectônica de placas. O que que essas teorias dizem? Então, a teoria da deriva continental falava que os continentes no início eram apenas um grande bloco que se chamava Pangeia e um único oceano que se chamava Pantalassa. Então, esse cientista sugeriu que há cerca de 200 milhões de anos havia um supercontinente. Para fundamentar a hipótese, ele se resguardou em alguns aspectos, algumas formações geológicas e paleontológicas, algumas informações importantes que se tinha para aquela época. Bem, as geográficas eram que os mapas, quando a gente observa o mapa da África e da América, eles têm uma capacidade mesmo de se encaixar. E a outra informação importante que se tinha era que, quando nós observamos os achados paleontológicos, ou seja, os fósseis, é possível observar que eles têm uma evidência, né, relacionada a
que um indivíduo que tinha na América do Sul também tinha na África. Como que eles atravessariam o oceano? Não era possível. Então, o que justificava que os continentes estavam próximos. Então, a teoria de Wegener, ela se apoiava especialmente na similaridade entre as linhas da costa da África do Sul e da América do Sul, desculpa, e da África, que já foi notada pelo Ortelius em 1596, por evidências fornecidas por estruturas geológicas presentes nos dois continentes, né, que as estruturas se encaixavam, e pela distribuição de fósseis de plantas e de animais em ambos os continentes. Bem, então essa informação que eu acabei de dizer está no terceiro parágrafo da página 60, quando fala assim para a gente, olha, para fundamentar a sua hipótese, Wegener se baseou na aparência dos continentes africano e sul-africano, que pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça em evidências geológicas, paleontológicas, indicando que os mesmos tipos de animais habitavam as duas regiões na mesma época. E paleoclimáticas, quando fala de semelhanças de climas de duas regiões da mesma época, como, por exemplo, semelhanças que a gente tem de clima da África e da América, né, gente? Bem, essas informações só fundamentaram, só forçaram ainda mais, né, a ideia da teoria da deriva continental. Bem, depois de um tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram desenvolvendo sonares e para localizar submarinos e tal, e eles descobriram questões relacionadas ao fundo oceânico, que o fundo oceânico era repleto de fendas, de fossas, elevações montanhosas e tal. E eles determinaram, foi possível determinar ao redor do mundo que as atividades vulcânicas mais significativas pareciam ocorrer ao longo de certas linhas imaginárias, ou seja, quando eles analisavam, existia uma coincidência. Sempre aconteciam atividades vulcânicas e terremotos em um mesmo espaço, um mesmo local. E essas teorias serviram para dar fundamento base para uma teoria que a gente chama de tectônica de placas. De acordo com essa teoria, a Terra ela possui internamente diversas camadas. Nós já sabemos que tem, né, gente? A camada superficial crosta, a intermediária manto e a mais interna, né, núcleo. E que a crosta, ela não é contínua, então ela se apresenta toda fragmentada, falhas e por fraturas profundas. Então seria eu pegar um ovo cozido e quebrar toda a casca dele, mas deixar ele lá, fechadinho ainda, com a casca toda rachada. Cada pedacinho daquela casquinha do ovo seria um fragmento da casca do ovo. Portanto, se compararmos este ovo a uma terra, ao planeta Terra, as casquinhas seriam fragmentos da crosta terrestre. E cada um desses fragmentos seria uma placa tectônica. E nós, por exemplo, que moramos no Brasil, vivemos sobre uma placa que é a placa sul-americana. E próximo dessas duas placas sul-americanas existe a placa de Násica, a placa norte-americana, a placa africana e a placa antártida, que circula toda a placa americana. Mas nós vivemos na placa americana. Bem, essas placas, segundo a teoria, elas flutuam no manto. Então, seria como se nós colocássemos um papel sobre a água e esse papel ficasse flutuando sobre a água, tá? E aí, esse deslocamento desses pedaços de placas só seriam possíveis devido correntes de fluxo no manto, que seria correspondente à mudança de temperatura. Um exemplo claro de mudança de temperatura em alguma coisa que nós vemos é quando sua mãe, por exemplo, vai cozinhar o angu. Quando o angu está borbulhando ali, é porque existe uma região que está mais quente que outra, e aí vai formando aquelas bolhas, e aí a parte de baixo sobe e tal, e vai formando não sei se vocês já viram, aquele desenho diferente dentro da panela, porque ali cria correntes de mudanças de temperatura. E aí existem mudanças, correntes que tendem a deslocar de um lado para o outro, outras uma para cima da outra. Então vamos à informação. As correntes, elas podem ser verticais e circulares. As mais quentes tendem a deslocar para cima, sempre é isso, sabe, gente? O ar quente sempre ele vai subir para dar lugar para o ar mais frio. E aí essas movimentações a gente chama de correntes de convecção do manto. E a convecção ela pode ocorrer em qualquer material quando ele é aquecido. Então, como eu disse, na panela também do anguzinho lá que sua mãe está fazendo, é possível ver essas correntes de convecção.
E devido a essa movimentação das placas, no caso das placas tectônicas, elas podem uma colidir com as outras, uma pode bater na outra. E aí, com isso, a placa, como eu disse, sul-americana, onde nós estamos, né, gente? Vamos marcar aqui que nós estamos aqui, né? O Brasil está aqui, ó. Nós não estamos próximo de nenhum encontro de placas. E a gente vai aprender que esses encontros de placas, geralmente, é o que vai dar a característica, na verdade, de um tremor. Então, nós estamos aqui, ó, o Brasil está bem nessa região aqui, nós estamos bem distantes do encontro de placas, e geralmente essas regiões mais próximas desses encontros de placas que se sente tremores e atividades vulcânicas. Então, existe um pedaço do país, que é a ilha de São Pedro e São Paulo, que está bem no meiozinho do Oceano Atlântico, é a região provavelmente a mais próxima do continente africano que existe, né, que é a ilha de São Pedro e São Paulo. Ela sente sim constantes abalos, né, constantes terremotos, mas é porque ela está próximo do encontro aqui das placas tectônicas aqui, placa africana com a placa do Caribe e a sul-americana. Mas no Brasil nós quase não sentimos, porque nós não estamos próximos de limites de placas tectônicas, tá? Então é importante que vocês guardem isso para poder responder a pergunta do início do nosso vídeo. Bem, então, voltando à informação. Então, a convecção ela pode ocorrer no material, pode fazer com que esse material sofra movimentos, podem eles se colidir entre si, e pode também fazer movimentos que a gente classifica em 3 tipos de movimentos: os movimentos divergentes, convergentes e conservativos. O movimento divergente é um movimento que as placas vão se afastar umas das outras, como diz na página 62 da apostila de vocês. Os movimentos convergentes é quando uma placa colide com a outra, tá? Geralmente causando elevação de alguma coisa. E os limites conservativos, que as placas elas vão ficar encostando lateralmente umas nas outras. Bem, esses vulcões, terremotos e tsunamis, então, são estruturas geológicas na crosta terrestre por onde a erupção vulcânica vai expelir a lava. Lembrando que a lava é o magma que saiu, né? E ela pode expelir, o vulcão pode expelir inúmeras substâncias, gases, esses gases podem ser tóxicos, pode também eliminar vapor de água, poeira, cinza, e este material, ele é um material que geralmente é expelido principalmente em regiões de falhas dessas placas tectônicas, tá? Terremotos e atividades vulcânicas geralmente acontecem onde ocorre a comunicação entre a superfície do planeta e o manto terrestre, geralmente por onde vai extravasar, tá? Onde vai extravasar o magma. E é justamente, ou geralmente, onde vai acontecer o maior impacto, é onde acontece essas fissuras, tá bom? Bem, gente, todo este conteúdo bem detalhadinho, o professor de geografia com certeza vai trazer para vocês. Por hoje é só. Beijo grande para vocês e tchau, tchau.